Sejamos todos bem-vindos. E para que nós possamos nos harmonizar para o estudo da noite, vamos ouvir a mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sirvamos ao bem. Não te aflijas, porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmica inúteis. Insistiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no céu da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro do vento para extingui-la. Após a mensagem de preparação para a nossa reflexão e, ao mesmo tempo, a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aquelas pessoas que desejarem fechar os olhos, quem não quiser, que busquemos a serenidade que o ambiente propõe, que a leitura nos faz refletir sobre a bondade do Cristo, agradecendo por mais um dia, pelas experiências, pelo aprendizado, pedindo ao Mestre Jesus humildade para reconhecer as nossas imperfeições e força para que possamos trabalhar, modificando o nosso pensar, que nos leva às nossas ações. Agradecido que somos, Mestre querido, pela oportunidade, por esta noite, pela oportunidade de rever conceitos e aprender e renovar nossas propostas. Profundamente agradecido, Mestre querido, envolvemos a assistência de irmãos encarnados, desencarnados, e em particular nossa companheira de ideal espírita, Josiandra, para que envolvida, Mestre amado, no compromisso de divulgar a tua doutrina, seja mais uma vez abençoada, protegida pela espiritualidade amiga. Com a vossa permissão, nós damos por início à reunião da noite de hoje e que assim seja. Que assim seja. Josiandra nos trará hoje o tema A Origem do Mal, a que eu convido à tribuna.
sempre com uma imensa alegria nos reencontrarmos em mais uma noite nesta casa de oração e que Jesus, esse nosso mestre amado, querido, nosso irmão maior, possa nos proteger nesse instante, possa nos motivar, possa nos abençoar para as reflexões da noite. O tema de hoje é a origem do bem e do mal. A Gênese é um livro belíssimo, um dos livros da codificação. Lá no seu capítulo 3, nós vamos encontrar o bem e o mal. E um dos itens é a origem do bem e do mal. Ora, um tema que nos aguça a curiosidade. Nós poderíamos pensar, dentro da criação de Deus, em decorrência dessa liberdade de criação de Deus, por que existe o mal? Por que só não existe o bem? Será que o mundo, será que o universo, ele não seria bem melhor sem a presença do mal? Nós poderíamos nos perguntar, e o mal tem uma existência própria? Essa existência é eterna? É infinita? Como? Quem originou? O que se deu a origem do mal e a origem do bem? É isso que nós vamos refletir na noite de hoje. E para nós iniciarmos as nossas reflexões, é preciso primeiramente nós falarmos de Deus. E a doutrina espírita, na questão 1 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele traz essa pergunta de forma clássica, que todos nós sabemos, mas nunca é demais relembrar, em que ele pergunta: que é Deus? E nesse momento em que ele pergunta que é Deus, ele tira de Deus a forma, ele tira de Deus essa lógica do pessoal, ele tira essa visão antropomórfica de Deus, ou seja, ele tira a forma de Deus, ele tira os sentimentos humanos de Deus, a partir da sua própria pergunta. E os espíritos, eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, o que seria isso? Vamos imaginar, por trás de toda a harmonia do universo, de todas as leis naturais, existe uma mente, existe uma força que rege tudo de forma perfeita. Essa é a inteligência suprema, que é Deus. A causa primária, tudo que existe, tudo, tanto matéria quanto espírito, tem origem em Deus. Deus é o criador de tudo, tanto da matéria quanto do espírito, imaginando que a toda causa existe um efeito. Pois bem, e quais seriam os atributos de Deus? Precisamos relembrar esses atributos para daí a gente começar a enxergar a origem do bem e do mal. Quais seriam os atributos de Deus? Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Nós já sabemos muito, já ouvimos muito falar de todos os seus atributos. Eterno, não teve início, nem terá fim, ou seja, Deus é essa existência que está fora da nossa dimensão de compreensão, está fora da nossa dimensão de compreensão, está fora do tempo que nós conhecemos. Este é Deus. Ele é imutável, suas leis são o quê? Soberanas. As leis de Deus são soberanas, sim. Por quê? Se as leis de Deus mudassem, ele também mudaria. Então, Deus, haveria uma forma de evolução também de Deus. Então, ele é imutável. Ele é imaterial por quê? Porque difere de tudo que nós chamamos de matéria. E está
muito além da nossa compreensão no estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque se Deus fosse matéria, ele estava sujeito às transformações da matéria, às transformações químicas, às transformações físicas da matéria. Então, não seria Deus. E Deus é único. Sim, ele é único. Por quê? Porque se houvesse mais de um Deus, haveria mais de uma unidade. Então, se houvesse mais de uma unidade, na própria Gênesis, ele fala assim, haveria falta de unidade de vistas e de poder na criação do universo. Ou seja, iria ter um outro poder igual a Deus. Como? Então, não seria um poder soberano. O atributo onipotente, o que seria? Detém o poder absoluto. Mais uma vez, nós repetimos, o poder absoluto de Deus no universo é a sua vontade e a sua lei suprema, as leis de Deus, as leis naturais. Ah, mas se tudo está em favor da vontade de Deus, ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive infringir as leis naturais? Não, porque ele não ia errar. Ele é Deus, ele é soberano, ele é onipotente. Então, tudo, as suas leis, por ele também são observadas. Soberanamente justo e bom. Este é o atributo que nós mais enfatizamos no dia a dia, nessa seara espírita de evolução que nós estamos inseridos. Nesse passar do tempo de encarnar e reencarnar, entendermos a lei de causa e efeito. Ora, se Deus é justiça, cada efeito tem uma causa, ou seja, não existe arbitrariedade em relação a cada um de nós. E se ele é bondade, se existe bondade suprema na criação e nas suas leis, o progresso está ao bem-estar do todo e não das individualidades ou da individualidade ou de um espírito ou de um ser da sua criação. Então, quando a gente fala que Deus é soberanamente justo e bom, caem por terra a nossa revolta, as nossas queixas, as nossas murmurações. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que nos acontece é a nosso favor. Que tudo que nos acontece é essencial para as nossas experiências, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente passe e vá passando nesse processo evolutivo, que é obedecendo também uma lei natural, que é a lei de evolução. Quais seriam as provas da existência de Deus? Kardec, ele traz aquele axioma lógico. Não há efeito sem causa. Ora, se essa mesa o homem criou, quem criou foi o homem. Ou seja, a cadeira, quem criou foi o homem. Agora, quem criou os seres humanos? Quem criou o mar? Quem criou os planetas, as constelações, os sóis, as estrelas? Foi o homem? Não, nós sabemos o quê? Que existe aquela trindade, Deus, Espírito e matéria. Muitas dessas matérias são criadas pelo próprio homem. Agora, o que o homem não criou, quem criou foi Deus. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que tem as leis morais, tem a lei divina ou natural, que fala do bem e do mal. E aí, Kardec lá ele faz algumas perguntas sobre a distinção do bem e do mal, para a gente começar a compreender a sua origem. E a pergunta 630, Kardec diz: como podemos distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo que se afasta dela. Assim, fazer o bem é estar conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Olha como é simples. Então, o bem é estar em consonância com as leis de Deus. Fazer o mal são infrações a essas leis. Mas aí, Kardec
vai mais adiante. Ele quer saber como é que a gente pode distinguir o bem do mal. Será que nós somos capazes de fazer essa distinção? E os espíritos, ele pergunta assim, na 631, o homem tem os meios de distinguir por si mesmo aquilo que é bom daquilo que é mal? E os espíritos respondem sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Muitas vezes, nos nossos comportamentos diários, nós percebemos que estamos errando, mas nós nos deixamos influenciar pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Mas muitas vezes nós percebemos sim que estamos errando. Mas nós ainda encontramos justificativa, foi porque o outro fez isso, por isso que eu agi assim, é porque o mundo está um caos, por isso que eu sou assim, é porque todo mundo é assim, por que eu tenho que ser diferente? É porque, é por isso, é por aquilo. E aí, Kardec ele vai mais além. Ele diz assim, mas nós não podemos nos enganar? Uma pergunta assim, ele diz assim, ó, estando sujeito ao erro, o homem não poderia se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Os espíritos respondem, Jesus vos disse, vejam o que gostariam que fizessem ou não fizessem a você. Isso é tudo, vocês não se enganarão mais. Então, essa é justamente a medida de ouro que Jesus nos traz. Ah, é possível se enganar? Não, não é possível se enganar. É possível que a gente tente se enganar para podermos depois dizermos que somos bons. Mas a gente erra com consciência. Por quê? O Livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta, sim, mas onde estão as leis de Deus? O que é que os Espíritos respondem? Na nossa consciência. Se as leis de Deus estão na nossa consciência, como que nós vamos errar nos enganando? Se essas mesmas leis estão na nossa consciência. E é interessante que a gente perceba essa nossa responsabilidade, que nós não estamos mais no patamar, com todo o conhecimento da doutrina espírita, de encontrarmos justificativas ainda para os nossos maus comportamentos. É preciso que a gente reflita de que cada comportamento, de cada pensamento, de cada palavra são geradas consequências disso. São geradas boas ou más consequências, a depender do que nós estamos espraiando para o mundo, através do nosso comportamento, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Sabedores que somos, que pensamento é fluido. E formas pensamentos, nós formamos bons fluidos e maus fluidos. Também somos responsáveis por isso. E a origem do bem e do mal. Qual seria a origem do bem? Aí nós vamos adentrar na Gênese, onde Kardec diz assim, Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não tem por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. Então, a origem do bem, olha que interessante, a origem do bem está nas leis de Deus. As leis de Deus estão na nossa consciência, gravadas no nosso coração. Então, quem criou o bem foi Deus. Porque se Deus nos criou e as leis de Deus é o bem e está na nossa consciência, estão as leis na nossa consciência, quem criou o bem foi Deus. E Joana, ela diz uma coisa interessante. Joana de Ângeles, ela diz, bem é tudo aquilo que preserva a vida. Olha como é simples, é tudo que preserva a vida. Então, quando a gente age em harmonia com a lei de Deus, a gente está fazendo o bem. E a origem do bem é Deus. Por quê?
Porque o bem está nas leis de Deus. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, o bem tem origem em Deus. Pois bem, e qual a origem do mal? Se a origem do bem, Deus criou o bem, quem criou o mal? E aí a gente vai na Gênese novamente. E a Gênese diz assim: se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer o chamem Arimânio ou Satanás, de duas coisas. Uma, ou esse ser seria igual a Deus, e por consequência tão poderoso e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. A Gênese. Pois bem, nesse comentário da Gênese, nós poderíamos falar aqui numa ideia de um poder maligno, de um poder personificado no mal, de um poder independente. Então, vamos para a primeira opção. Este ser seria inferior a Deus. Se esse ser fosse inferior a Deus, Deus teria criado a personificação do mal. Quando a gente imagina que Deus criou o mal, aí já vai cair por terra o quê? Um grande atributo de Deus, que seria sua infinita bondade e justiça. Por quê? Porque ele teria criado esse ser cruel para a eternidade. Ou seja, esse ser ele ia sofrer infinitamente. Na visão espírita, Kardec nos fala o quê? Que não existe esse ser inferior. Ou seja, é apenas um espírito que ainda se encontra com as suas imperfeições e que não consegue ainda fazer o bem. Mas uma outra possibilidade seria esse ser igual a Deus. Sim, se a gente tivesse um outro ser, personificação do mal igual a Deus, iria cair o quê? O atributo da onipotência, iria cair o atributo por ele ser soberano, por ele ser único. Iam haver duas forças, o bem contra o mal. Então a gente poderia imaginar o quê? Que nesse processo de bem e do mal, um poder contra o outro, o universo viraria um caos. É importante que a gente fale disso, reflita sobre isso, porque muitas vezes no nosso cotidiano nós sabemos tanto dessas influenciações espirituais, começamos a perceber esses fluidos grosseiros, essas energias grosseiras, e muitas vezes nós também queremos justificar o nosso comportamento com essas influenciações. E é preciso que a gente sempre tenha em mente de tudo que nos acontece também se chama afinidade. E muitas vezes nós sim damos vazão a essas influenciações que não são tão boas. Entretanto, lá na Gênese, Kardec diz, entretanto, o mal existe e tem uma causa. Então, qual seria a causa do mal? E ele diz assim, num comentário, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Olha que interessante, o mal é a ausência do bem. Então, hoje, nós vamos sair daqui com essa ideia nas nossas consciências. O mal é a ausência do bem. Como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto do frio, não é um fluido especial. Um negativo do outro. Aí, onde o bem não existe, existe forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem, só do homem vem o mal. Quando Kardec diz assim, só do homem vem o mal, o que ele quer dizer? Quer dizer que Deus não criou o mal. Deus criou o bem.
O mal é o vazio deixado pela ausência do bem. Agora, seguindo essa interpretação, por que é que nós fazemos o mal? O mal é a ausência do bem. Então, o mal é consequência do nosso livre-arbítrio, mal interpretado, mal direcionado. É o nosso livre-arbítrio com escolhas fáceis. Nós escolhemos muitas vezes a porta larga ao invés da porta estreita. Então, é preciso que a gente entenda que o mal não é uma criação e não é uma entidade. Não é. O mal é como o frio e o calor, a escuridão, que é a ausência da luz, e o mal é a ausência do bem. Então, percebendo que a maldade é um estado temporário do espírito, que vai passar. Não existe um ser especial do mal, chamado de Satanás ou de outro nome qualquer que seja. Somos nós mesmos, os espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, com essa centelha divina, com esse princípio intelectual que vai se desenvolvendo ao longo dos reinos, para que a gente vá evoluindo e se transformando sempre num espírito mais evoluído, com mais aprendizado e com um rumo maior e mais conectado com Deus e com o amor. O mal como imperfeição e utilidade da dor. Lá na Gênese, Kardec, ele fala do mal físico e do mal moral. Achei bem interessante. Quando ele fala, o mal físico independe da gente, né? São aquelas intempéries, são doenças, fenômenos naturais que vão acontecendo nesse progresso do próprio planeta, das leis naturais, seguindo o rumo necessário. Agora, o mal moral, não. O mal moral, ele nasce das nossas imperfeições, das imperfeições do espírito. Ele serve para quê, gente? Ele serve como estímulo ao nosso próprio progresso. Ora, se a gente não errasse, a gente não ia ter esse impulso necessário para melhorar. Cada erro nosso gera uma responsabilidade, gera consequência, gera uma reeducação, uma renovação, uma possibilidade posterior de aprendizado, desde que cada um de nós encare ali como uma lição de vida e que a gente não fique repetindo os mesmos erros todos os dias. Claro. E a lei de progresso? Para que a gente entenda a lei do progresso, a gente entenda um pouco, sim, mas por que tem o mal? Não era melhor Deus ter criado o bem e ser todos os espíritos perfeitos e puros? E assim não era melhor? E aí lá na Gênese, Kardec faz o seguinte comentário. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado fatalmente nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que fosse submetido à lei de progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu trabalho, a fim de que ele tivesse o mérito, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal, que é o fato da sua vontade. Isso aqui é justiça divina. Como é que Deus nos cria? Deus nos cria simples e ignorante, com a centelha divina, que é o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele vai se transformando, até chegar no reino nominal, em que nós nos individualizamos através da nossa inteligência como espíritos que somos. Mas ainda nos voltamos para o mal. Então, o mal, para que a gente possa entender melhor essa lei de progresso, nós vamos falar de 3 pilares essenciais para que a gente possa aprender: perfeição e conquista. Se nós fôssemos criados perfeitos, nós seríamos máquinas, não era? Fatalidade, máquinas voltadas para a bondade. Ou seja,
qual seria o mérito de nós, espíritos, se já fôssemos perfeitos? Então, é essa sequência, essa programação do Criador de sairmos de simples e ignorantes até a perfeição. Aí vem uma outra coisa, o livre-arbítrio, que é essa ausência de fatalidade. Olha como é interessante, esse equilíbrio de forças. Nós não nascemos condenados nem para o bem, nem para o mal, nem para o céu, nem para o inferno. Nós nascemos, somos criados como folhas em branco e que vamos nos aprimorando ao longo dos milênios, de muitos anos. Então, o mal, muitas vezes, são esses erros de percurso e nós, espíritas, precisamos compreender e trazer à tona a visão de que nossos erros são aprendizados e não quedas. Porque só não erra quem não faz. Então, se a gente não faz, nós teríamos o quê? Uma existência inútil. Então, o erro é de quem faz, é de quem trabalha, é de quem é útil. Porque quem não faz não erra, mas também não aprende. E um terceiro ponto seria o trabalho. O trabalho e o mérito, ou seja, isso aqui seria a dignidade da criatura, a dignidade do espírito pelo seu próprio esforço chegar um dia a ser perfeito. Seria o nosso esforço, as nossas conquistas diárias, nossas competências, para que nos tornemos pessoas de bem, espíritos puros, espíritos perfeitos. E esse mérito no bem e a responsabilidade do mal, tudo isso é originário da nossa própria vontade. É por isso que, é destino, é porque Deus quer. Não, nós somos os proprietários dos nossos destinos. Enquanto a gente pensar que é porque Deus quer, porque Deus castiga, ou pelo outro, ou por cicrano, nós não vamos aprender. E isso é muito consolador, porque você chega um dia e você para e diz, olha, o meu progresso, a minha felicidade não depende do outro. Tudo isso depende de mim, da minha vontade de melhorar, da minha vontade de aprender. Isso se chama autoconhecimento, autoiluminação. Então, gente, pensando nisso tudo, nós sabemos que lá no livro dos espíritos tem classes de espíritos, né? Várias classes. Mas como hoje a gente está falando de bem e de mal, nós vamos fazer uma comparação do homem velho, né? Cheio de instintos, de egoísmo, para o homem de bem, da lei de amor. Ou seja, seria essa caminhada desse homem ainda muito animalizado, até esse homem de bem, em consonância com a lei do amor, com as leis de Deus, com as leis naturais. Vamos fazer 10 degraus de comportamentos dos espíritos, levando em conta o bem e o mal. Para a gente fazer essa reflexão, nós vamos pensar, seria, vamos assim dizer, um termômetro de moralidade. Mas esse termômetro nós vamos pensar em nós. Porque nós temos mania, estou fazendo meu evangelho em casa, aí tem um comentário, alguma coisa no evangelho, aí fulano deveria estar escutando isso, cicrano deveria estar refletindo sobre isso, quem precisava dessa palavra era fulano. Não, nós vamos pensar desde o instinto, a inteligência, o sentimento e o amor, nessa caminhada evolutiva do espírito, desde o seu início até a perfeição, nós vamos falando e vamos pensar em nós, o que é que nós precisamos melhorar, em que nível, em que fase eu estou. Isso é bem genérico, só para a gente ter uma ideia e a gente poder refletir um pouco mais na noite de hoje. Então, nós vamos dividir em 4 fases. A primeira fase, o domínio da sombra e do instinto do espírito. Aqui nós vamos ter 3 graus. Na segunda fase, o início do despertar do conflito íntimo, ou seja, aqui seria a virada de chave do espírito, teríamos mais 2 graus.
A terceira fase seria o exercício ativo da virtude. Essa terceira fase, nós vamos aqui ter aquele passo a mais do fazer, da vontade de realizar. A quarta e última fase, nós vamos chegar na realização do homem de bem, que teriam aqui mais duas classes. Pois bem, vamos falar uma a uma, mas de forma bem rápida e bem concisa, para que a gente possa se enquadrar onde a gente pode estar e onde precisamos melhorar um pouco. Então, nessa primeira fase, onde o mal é a regra, a ignorância é a regra, em que o domínio da sombra e do instinto, nós vamos ter um espírito profundamente mergulhado no seu egoísmo. Então, o espírito aqui, ele recebe o bem e devolve sistematicamente com o mal. Então, tanto faz ele receber o bem como o mal, ele só devolve com o mal. Aqui há uma perversidade consciente do espírito. Ou seja, é aquele indivíduo que sente prazer em destruir, em menosprezar, revelando uma revolta contra as leis de Deus. É a primeira classe. A segunda classe, aqui o espírito, ele entra, vamos dizer assim, na fase da ingratidão e da fragilidade. Ele recebe o bem e devolve com o mal. Mas aqui é porque ele ainda é ingrato e devido às suas fragilidades. Ou seja, é aquela mãe que faz tudo pelo filho, mas o filho só devolve com o mal. Independente, ela luta, mas ele passa a vida inteira devolvendo com o mal. É o segundo grau. E as fragilidades dos seres humanos, por exemplo, os vícios, a drogadição, o alcoolismo. Muitas vezes aquele espírito luta contra aquele vício, aquela paixão, mas não consegue se sobressair. Então recebe o bem da sua família, dos seus entes queridos, mas só devolve com o mal. É a segunda classe. A terceira classe recebe o mal e devolve com o mal. Aqui a gente lembra da lei Talião. Se fizer o bem para mim, tudo bem, eu devolvo. Mas se fizer o mal, não venha fazer o mal não, que não passa batido não, vai receber o mal. Então aqui é esse olho por olho, dente por dente. O espírito, ele justifica a sua própria maldade na atitude do outro. Se me fizer o mal, vai receber. Eu pago na mesma moeda. É o terceiro grau. Aqui ainda está aquela fase de fazer justiça com as próprias mãos. Faça mal a mim não. Se fizer, vai ter volta. Aí nós passamos para a segunda fase. Aqui é o início do despertar do espírito. Nessa segunda fase, a gente diz aqui a virada de chave. Aqui o mal é freado. Por quê? Porque aqui eu me vigio. Aqui o espírito se vigia um pouco mais. Então ele começa a frear. Porque ele começa a entender que todo desvio dele às leis divinas vai gerar o quê? Sofrimento. Vai gerar sofrimento. Então ele inicia um policiamento de si mesmo para não praticar o mal. E aí nós vamos entrar no quarto grau, que o espírito ele pensa em fazer o mal, mas não faz. Ele pensa, mas eu devia fazer isso. Não, mas não vou fazer não, porque eu já sei que tem a lei de causa e efeito, não vou fazer não, porque no final das contas quem vai se dar ruim sou eu mesmo. Então ele começa a pensar. Aqui é o nascimento da consciência. Ou seja, aquele desejo inferior de fazer o mal, ele é barrado, ele começa a ser barrado. É o início da resistência moral. Ele percebendo as suas próprias virtudes e resistindo ao mal. Aí passa para o quinto grau. Ele recebe o bem e devolve o bem. Aqui já nasce no espírito o sentimento de gratidão e de justiça. Não. Se a pessoa está me dando bem, eu também vou devolver o bem. Aqui ele começa esse equilíbrio básico, de gratidão básica, ou seja, ele reconhece o valor do outro. Não, ele está me fazendo bem, eu vou reconhecer e vou fazer o bem também. E aí nós passamos para a terceira fase.
A terceira fase vai começar o exercício ativo da virtude. Essa terceira fase é um esforço contínuo, é um esforço diário, é um exercício do bem, é a prática da caridade, é a vontade de fazer o bem. Então, nesse sexto grau, ele recebe o mal e luta para devolver o bem. Olha como é bonito, ele recebe o mal. Ele luta, né? Ele tem a consciência de que ele precisa se moldar. O espírito ele começa a ter a consciência de cortar as suas arestas de imperfeições para que ele possa ser feliz, cultivando as virtudes. E aqui é um conflito moral mesmo, em que o espírito começa a perceber que tem que todos os dias trabalhar as suas próprias virtudes e extinguir as suas imperfeições. Então, aqui nesse esforço, o perdão é exercido como disciplina e dever, não de boa vontade, mas ele é exercido como disciplina. Nesse momento eu vou pensar, eu vou me trabalhar para perdoar, não pensando no outro, mas pensando em mim, porque eu vou ser o maior prejudicado se eu não perdoar. E aí passa para o sétimo grau, em que o espírito recebe o mal e ora por aqueles espíritos que o ofenderam. Aqui é a espiritualização do perdão. Olha que bonito. Aqui eu já sou capaz de orar por aquele que me ofendeu, por aquele que me maltratou, por aquele que me feriu. Porque aqui eu começo a entender que os outros também têm imperfeições, que os outros também estão doentes, que os outros também estão lutando para se melhorar. E aqui há uma intercessão do espírito, porque ele compreende a doença da alma alheia. Olha que bonito. Aí nós passamos por o oitavo grau, em que o espírito recebe o mal e devolve o bem. Desta feita não só com palavras, mas pensamentos, não só por oração, mas pensamentos e palavras. Aqui acontece o quê? A limpeza do nosso próprio ser. A nossa própria limpeza, a nossa limpeza energética, de fluidos mesmo. Então, eu começo a pensar que alguém me feriu, mas eu compreendo a situação dele. Então, nesse momento, eu não desejo o mal dele, eu não falo dele. Eu compreendo e respeito o padrão mental do outro. Aqui, nós vamos começar a ter uma higiene de pensamentos mentais. E vem a última fase, claro, a realização do homem de bem, que são 2 graus. Aqui é a plenitude. Aqui é o bem por natureza, é o amor. E aí, o 9º grau seria o quê? Recebe o mal e devolve com o bem, com a ação. Aqui eu não vou só orar, aqui eu não vou transmitir só pensamentos, nem só palavras, mas aqui irá ter uma ação, em que eu vou aproveitar aquela oportunidade que o indivíduo me ofendeu para transformar a ofensa em serviço ao próximo na prática do bem. Olha que interessante, é o 9º grau, é eu pegar a ofensa e transformar em prática do bem em favor do outro. E a 10ª e última classe é recebe o mal e sistematicamente devolve com o bem. Aqui é a santificação ou a pureza, ou seja, o espírito ele não faz esforço em fazer o bem. Aqui, para o espírito é natural fazer o bem, independente do que o outro faça, o comportamento do outro, ele jamais vai ferir o seu próprio orgulho. Porque a gente precisa entender que as nossas ofensas são proporcionais ao nosso orgulho. Nós nos ofendemos à altura do quanto somos orgulhosos. Porque se a gente entende que Deus é todo justiça e bondade, Deus não vai deixar que nos aconteça algo injustamente. Se acontecer
deveria acontecer. Então, se ocorreu, é preciso que eu entenda, compreenda e me pergunte o que é que eu preciso aprender nessa situação, nessa adversidade da minha vida. Qual a lição que eu preciso ter para dar continuidade à minha evolução? Então, saímos de lá nesses 4 níveis, não é? Lá onde o mal era a regra, a ignorância, que nós vamos ter 3 classes de espíritos. Passamos por o nível 2, que o mal é freado, o espírito começa a ter uma vigilância maior, entendendo que todo desvio às leis de Deus vai gerar um sofrimento. E lá nós vamos ter mais 2 graus. Vai ter o nível 3, esse nível 3, o bem é um exercício. A prática da caridade é um esforço onde nós travamos essa luta moral interna e individual de cada um de nós. E no último nível, no 4, que nós vamos ter a 9ª e a 10ª classe, o bem é a natureza, é a plenitude. Já não é tanto esforço fazer o bem, ajudar o outro, servir. Perceber a nossa comunhão, perceber que formamos uma família universal, onde o Pai é Deus, o Criador de todos nós. E para que a gente possa terminar, trazemos apenas a questão do Livro dos Espíritos para que a gente possa cada vez mais irmos para casa com essa reflexão. A questão 642, Kardec diz: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor. Olha, Kardec, ele faz muitas perguntas para que não tenhamos dúvidas. E os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Olha a nossa responsabilidade. E quando eu falo de nossa responsabilidade, eu falo de tudo. O nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo é energia. Tudo é fluido, tudo nós transformamos ao nosso redor. Se nós pensamos apenas negativamente em coisas ruins, eu vou construir pensamentos negativas. Então é preciso que a gente entre em comunhão verdadeiramente, nos conecte com Deus, com o Criador, com o amor, com a prática do bem, com a prática da caridade. E que possamos não somente deixarmos de fazer o mal. Porque muitas vezes a gente pensa: eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu sou uma pessoa boa. Os Espíritos dizem que não. Não basta não fazer o mal, nós seremos responsáveis por todo o bem que nós deixamos de fazer pelo nosso comodismo, pela nossa negligência. Então é preciso que a cada dia a gente se ponha em oração, pedindo a Jesus que nos esclareça, que nos oriente nesse caminho do bem, que nos fortaleça, que renove a nossa fé, para cada dia mais sermos úteis e sermos pessoas melhores. E que esse mesmo Jesus nos acompanhe, que Ele nos fortaleça sempre no caminho do bem, no caminho do amor, que possamos seguir, porque Ele disse: nós não podemos esquecer que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E que Ele nos fortaleça sempre nessa caminhada rumo à perfeição. Muita paz a todos vocês e que Jesus seja realmente o nosso modelo e guia. Agradecemos ao Senhor pelos esclarecimentos e os avisos aqui na divulgação do vizinho nas redes sociais. É YouTube, Centro Espírita Desejo de Deus. Instagram, CEP
E maiúsculo, Menezes Grau, Facebook, Centro Espírita Bezerra de Menezes Grau. Nós agradecemos a presença de todos, depois da prece, o passe e pedimos a Luciana para fazer a prece. Irmãos, queridos e amados, quem quiser nesse momento fechar os olhos carnais, fiquem todos à vontade. Vamos equilibrar as nossas mentes, os nossos corações, fazendo a respiração profunda. Assim dizendo: Jesus, amado Mestre, repletos de gratidão, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua paz, Senhor, se faça presente em nossas consciências e em nossos corações. Que possamos, Senhor Jesus, nesta caminhada rumo ao Pai, termos a certeza da Tua proteção. Faça-nos, Senhor, sentir o Teu amor. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigada, Senhor, pelo conhecimento dessa doutrina, que não só ilumina os nossos passos e o nosso caminhar, mas, Senhor, ela nos reergue todos os dias. Ela nos dá força e compreensão dos sofrimentos e das adversidades. E é isso que nos impulsiona a cada dia procurarmos nos melhorar. É essa doutrina que esclarece, que consola, que nos dá o apoio necessário, que nos esclarece para continuarmos de pé nesta caminhada que muitas vezes, Senhor, precisamos de Ti para nos carregar. Mas, Senhor Jesus, nós também sabemos e temos a certeza de que estás conosco todos os dias, 24 horas por dia. E te pedimos por fim também que renove a nossa fé, que renove a nossa confiança, que abençoe e proteja todos os trabalhadores desta casa, a toda a assistência, todos aqueles que hoje não puderam vir, que todos sejam abençoados, iluminados e protegidos. Vibramos por fim, Senhor, por um planeta com mais amor. Que nesse planeta Terra, Senhor, possamos enxergar a cada dia a Tua misericórdia. Que todas as almas encarnadas possam entender o valor da concórdia, da paz e do amor. Esteja conosco, Jesus amado e querido, não só hoje, não só agora, mas por toda a semana, por todo o sempre. Que assim seja.